Vamos aí cumprir o protocolo brasileiro, né? De começar ali em 5 ou 7 minutos. É o tempo que você vai se aconchegando nessa sala. Bom dia, bom dia, bom dia a vocês. Fiquem à vontade de também já estarem interagindo aí no nosso chat, né? No nosso bate-papo. Eh, Se possível, colocar o seu nome, de onde você está falando. Para nós é muito, muito importante saber até onde está indo essa mensagem desse projeto que a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos é, se propôs a fazer nesse ano eleitoral, principalmente após aí a sua regulamentação pela Lei 14.341, né, de pensar coletivamente nos municípios brasileiros. Já estou vendo aqui um pessoal do Sudeste conosco, pessoal do Sul. Também já de antemão também expressar toda a nossa solidariedade para o estado do Rio Grande do Sul, né? Nossos irmãos gaúchos, também um estado com uma vocação empreendedora, uma vocação inovadora, com grandes cidades e também indicadores, né, de cidades inteligentes, assim, de renome internacional. Então, assim, também de já também expressar toda a solidariedade, né? Falo também em nome aqui dos nossos palestrantes, mas também em nome da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, que também, inclusive, nas próximas horas, está também se reunindo aí para também ajudar no que puder, é, na solidariedade aos nossos irmãos e irmãs gaúchos. E o pessoal realmente está aqui, ó, Rio de Janeiro, Três Barras, tem o pessoal de Maceió também aqui, né, Antônio? O pessoal de toda a equipe lá da Prefeitura de Maceió também. A gente também tem o pessoal do Nordeste, João Pessoa, também tem o pessoal de Teresina, também, que eu sei que já está aqui olhando aqui os participantes. Ah, Também quero agradecer a participação e o convite estar conosco aqui numa sexta-feira, para estarmos juntos falando sobre eleições, né, 2024, mas principalmente sobre cumprir esse direito fundamental, que é participar do processo de decisões. Nos aconchegando, já estou vendo aqui o pessoal também dos consórcios públicos também, muitos consórcios públicos também estão nos acompanhando. Também já recebi alguns feedbacks, pessoal do Sul. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, vendo, né? Pelo que eu estou observando aqui, pelo feedback. Pessoal do Centro-Oeste, que eu não falei, também, pessoal do Norte, Centro-Oeste, também conosco neste dia. Bom, pessoal, 7 minutos falados, né? Já estamos aí com mais de 50 inscritos também. Quero agradecer que você que está já nos acompanhando pela gravação também aqui no @TVFNP, que é o canal do YouTube da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Você também já pode curtir também, compartilhar, escrever nos comentários também a sua manifestação sobre esse tema, né? Cada 15 dias após essa apresentação, os vídeos também ficam disponíveis no nosso canal. Então, se você está vendo posteriormente, também muito obrigado pela a sua interação neste dia. Eu sou o Mário Lopes e eu sou assessor aqui da Frente Nacional de Prefeitas. Contemplar os ODS no plano de governo é muito importante, mas incorporar os ODS na gestão municipal é o caminho para atender a Agenda 2030 e promover o desenvolvimento sustentável na sua cidade. Contemplar os Ah,
Alberto Caeiro, né, que na verdade é um heteronônimo de Fernando Pessoa, que ele fala assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Não tem como falar de inovação, de cidades inteligentes, falar dessa quarta revolução industrial, de falar de Joseph Schumpeter, que é o pai da inovação, sem ter esse olhar que Alberto Caeiro nos traz, desse olhar da novidade, do olhar de observar a realidade e pensar novidades para esse mundo. Está no ar o terceiro episódio do Tendências para Cidades, Cidades Inteligentes e Inovadoras. Você pode utilizar já aí esse Q e A também para manifestar as suas perguntas. E eu peço para a nossa equipe soltar o nosso VT sobre ODS. Contemplar os ODS no plano de governo é muito importante, mas incorporar os ODS na gestão municipal é o caminho para atender a Agenda 2030 e promover o desenvolvimento sustentável na sua cidade. Muito bem. ODS, né, todos os temas trazidos, os tendências, né, que é essa série de 30 webinários que a FNP se propôs a fazer nesse ano eleitoral, todos os temas, os mais de 30 temas que você já pode conhecer no tendências.fnp.org.br, estão alinhados com a Agenda 2030, e também, para quem não conhece, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aliás, né, propostos pela Organizações das Nações Unidas. E, em especial, esse tema de cidades inteligentes e inovadoras estão alinhados a três ODS, né? O ODS 9, que é relacionado à indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, e o ODS 17, parcerias e meios de implementação. Então, são três: 9, 11, 17, já contemplados no tema de hoje. E para nos ajudar a conversar e a entender melhor esse tema e provocar você que é eleitor, você que é assessor de candidato e candidata, e também faz parte de partidos políticos na construção do plano de governo para as futuras gestões, nós temos três convidados, né, uma mesa hoje masculina, mas peço a você também que possa também estar interagindo aí no QIA, né, fazendo a sua pergunta e também interagindo também no nosso chat. Os três convidados de hoje é o Antônio Carvalho Silva Neto, porque preside o Fórum Nacional de Secretárias e Secretários de Inovação, o Fórum Novas Cidades, e também o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maceió. Inclusive, compõe o grupo de especialistas globais da ONU, responsável por elaborar as diretrizes internacionais para cidades inteligentes centradas nas pessoas. Também é cientista político e social com especialização em inteligência de futuro pela Universidade de Brasília. Bem-vindo, Antônio. Também quero dar as boas-vindas ao Marcelo Faquina, que é bacharel em Ciência Política pela UNB, mestre em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade Erasmo de Roterdã e Políticas Públicas pela Universidade Central Europeia. Atualmente atua como executivo principal em cidades inteligentes e governo digital pelo CAF, né, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Também está conosco o Ivan Patriota, que é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco e pós-graduado em Gestão de Projetos Globais, também pela Universidade de Pernambuco, e atualmente é coordenador de parcerias do Google Maps na América Latina, né? A ordem a gente vai seguir aqui. Então, assim,
né? Eu gosto de ser muito transparente com você que está nos acompanhando. Então, a gente faz essas considerações iniciais para os nossos convidados, e após a gente começa essa interação aqui, que você já está enviando a sua pergunta pelo QIA, está aqui embaixo, ó, QIA, e também pelo chat, mas especialmente pelo QIA, e a gente passa pelas considerações finais. Tá bom? Então, nessa ordem, fica o Antônio Carvalho, depois o Marcelo Facchina e depois o Ivan Patriota. Antônio, você nos escuta bem, nos vê? Escuto perfeito, vocês me ouvem bem, Mário? Pronto. A palavra é sua, Antônio. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Queria agradecer, começar agradecendo o Décio, você, Gilberto, o Daniel, pelo convite para estar aqui ao lado dessas duas cabeças pensantes da área, né, que é o Ivan e o Marcelo. Marcelo é um amigo já de longa data aí no campo de cidades inteligentes. Tivemos a oportunidade aí de tocar alguns trabalhos juntos, inclusive um relacionado a direitos digitais, e agradecer a todos que estão aqui, né? Estamos com um quórum bem alto, então agradecer quem está aqui, quem tirou um pouquinho da sua manhã para poder estar com a gente conversando. Eu acho que vai ser mais uma conversa do que, de fato, uma exposição, né? Então, a gente poder, eu acho que conversar sobre cidades inteligentes, no caso, que eu vou falar um pouquinho, é sobre esse novo modelo centrado nas pessoas, né? Então, é a gente conseguir falar um pouco sobre isso e desvendar um pouco essa temática. Bom, eu vou pular essa parte da introdução que a gente sempre coloca ali, você já falou, né, do meu histórico, e eu acho que, assim, o que me define é que hoje eu sou um grande entusiasta da questão do urbanismo e da inovação social, do desenvolvimento sustentável e das cidades inteligentes, mas com essa ótica centrada em pessoas. E aí, me pediram para fazer aqui uma explicação dessa evolução rápida aí do conceito de cidades inteligentes, que tem sido tão discutido e tá em voga. A gente vai ter o Summit do Futuro, agora em setembro, da ONU, falando, né, sobre a questão do digital, como que, né, tá o alcance dos ODS, como que está essa evolução toda. E também, paralelamente, tem um grupo de especialistas discutindo justamente como conceituar e como trazer diretrizes, né, para cidades inteligentes no mundo. Então, imagina o desafio de ter que conversar, né, sobre cidades inteligentes quando a gente para pensar para diferentes regiões do mundo. E a gente já percebeu na primeira reunião que o conceito, assim, a visão com relação à cidade inteligente, ela tem um foco diferente a depender da região. Os europeus estão muito focados na questão dos dados, né, da proteção de dados, de toda a questão voltada à inteligência artificial. A gente percebe que os asiáticos têm um foco muito grande na parte de infraestrutura, e quando a gente vem para o Brasil, a América Latina tem um viés social muito forte. Então, como que a gente pode reduzir as desigualdades a partir, né, de um conceito, de uma estrutura de cidade inteligente? Então, a gente percebe, e aí a própria evolução do conceito, quando a gente vai olhar na academia, ela vai dessa linha. Ela vai de uma linha muito focada na tecnologia, muito focada no que é a, do que é ali as ferramentas para, de fato, né, a gente caminha hoje para aquela cidade que é centrada nas pessoas. É um conceito muito conectado com o desenvolvimento urbano sustentável, né? Então é algo que ali acaba às vezes se confundindo, e é bem isso, assim. Acho que eu gosto de dizer que quando a gente está falando de cidade inteligente, a gente está falando muito dessa questão de um enfoque humano, da gente pensar nessa questão da inclusão, da sustentabilidade, né, do bem-estar das pessoas. Quando eu olho e acho que uma cidade inteligente, quando eu falo que uma cidade inteligente, eu tenho que olhar para essa ótica de uma cidade que abraça as pessoas, né? E é interessante porque a gente começa a sentir esse movimento na forma como o próprio urbanismo se dá. Então, eu começo a olhar para as calçadas não mais só como um espaço de locomoção, ou seja, de deslocamento, mas também como um espaço em que eu posso, por exemplo, favorecer
o escoamento de água, quando eu coloco alguns jardins, né, e alguns espaços, né, que favorecem a chuva a escorrer, né, ou então você percebe que tem um movimento agora de cidades também que estão tirando o calçamento para trazer, resgatar, né, a natureza em algum aspecto. Então você tira o concreto para trazer uma solução que ela se adapta, né? Ela é baseada na natureza também. E isso também para as construções, para outros elementos. Obviamente, né, e eu gosto de dizer muito isso, as cidades não vão conseguir fazer tudo de uma vez, não vão conseguir né, mergulhar de qualquer jeito nisso. Então, o importante, e aí eu sempre destaco isso, o importante quando a gente fala de cidade inteligente é primeiro descobrir qual é a inteligência da sua cidade, né? O que que torna a sua, qual é o diferencial da sua cidade que a torna inteligente, né? Porque hoje, se a gente for olhar, existe uma lógica muito de competição, né? Para quem é a mais inteligente. Mas, na verdade, quando a gente pensa, né, na cidade como um organismo vivo, como um bloco de pessoas que estão ali, né, reunidas e que tem aquele espaço como uma referência, né, a gente tem que lembrar que o ser humano tem inteligências diferentes. O ser humano, apesar de viver numa lógica bastante entre si, né, competitivo, vestibular, concurso, testes de QI e tal, mas cada um tem sua inteligência, cada um tem, né, o seu aspecto ali, consegue, né, ser, né, um ser único. Então, a cidade é do mesmo jeito. Então, o que eu gosto já de desmistificar e sempre falar é o seguinte: quando a gente fala de cidade inteligente, a gente não tem que buscar competir, a gente tem que buscar cooperar, né? E isso a gente tem observado muito nessa evolução, quando a gente fala de centrar nas pessoas, é que quanto mais as cidades se juntam para se ajudar, trocar experiências, né, conversar sobre temáticas e desafios, a gente percebe, por exemplo, que a FNP desempenha muito esse papel de juntar as cidades para poder dialogar e buscar saídas e cooperação nos mais diversos assuntos, e aí também por meio dos seus fóruns, por exemplo, o Fórum em Novas Cidades, né, que é um fórum que reúne aí, como você falou, as secretárias e secretários de inovação dos municípios para discutir esses temas, cidade inteligente, tecnologia, governo digital. A gente percebe o seguinte, que quando você tem soluções comuns, essas soluções elas conversam, né? Elas conseguem crescer juntos. E aí, eu gosto de trazer também alguns aspectos, e eu não vou aprofundar muito, senão, se me deixar aqui, eu vou falando bastante, mas a importância da gente ter esse papel, essa governança colaborativa, ou seja, trazer o cidadão para construir junto quando a gente fala de cidade inteligente. Uma solução inteligente não é a solução mais eficiente do ponto de vista econômico, não é a última tecnologia, né? Ela, na verdade, é aquela solução que resolve o problema que as pessoas entendem como um problema. Às vezes, o que a gente tem como foco e o que a gente tem como uma lógica, vamos dizer assim, como um problema para o poder público, não necessariamente é, né, o que a população enxerga como problema. Não é o que aquela população entende, né, como o problema. Então, por isso a importância desse diálogo. E esse diálogo ajuda a construir ou a fortalecer a confiança no poder público, né? Então, daí essa importância. E daí vem o desenvolvimento sustentável e a resiliência que a gente tem visto com essa questão do Rio Grande do Sul, que está acontecendo uma tragédia, né, que está assolando o nosso país, a importância, né, da temática da resiliência das cidades, de como que a gente pode se preparar para enfrentar, né, os desafios. A gente sabe que da forma como as coisas estão, a natureza ela está nos surpreendendo a cada dia. A gente tem expectativas de chuva para um mês que cai em 2 horas na cidade, mas a gente precisa ter, né? Eu acho que esses elementos e a construção dos dados vem para isso. A questão da gente pensar, né, no sensoriamento é um ponto importante, né? Agora, é o que eu sempre falo, a última tecnologia não significa o melhor resultado. Por que que eu falo isso, né? Eu vou usar um exemplo bem besta, mas, por exemplo, se eu pego uma Ferrari, coloco na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, o que vai acontecer é que aquela pessoa não vai conseguir tirar o melhor desempenho daquele carro, ou pior,
né, a chance de se acidentar é maior, você tem ali, enfim, diversos problemas inerentes a isso, né? Se eu colocar essa pessoa para aprender, né, que não sabe dirigir, para aprender a dirigir numa Ferrari ou num casinho, num carro mil, como a gente falava antigamente, é, provavelmente o resultado de duas uma, ou ele vai ser Para mim ou para vocês parecido, também? Ah, tá. ou ele vai ser Desculpa. parecido, não, não, ou É ele porque vai deu uma ser, travada. não, tranquilo, ou ele vai ser parecido, né, vai ser um resultado que vai vir ali é, é, muito semelhante, ou ele capaz de ser melhor no qual de carro. A pessoa fica menos tensa de estar dirigindo ali um carro, enfim, né, uma potência, ele não vai conseguir tirar o 0 a 100 em 3 segundos, né, porque tá aprendendo a dirigir. A mesma coisa com a tecnologia. Por isso que eu falo da importância da gente se conhecer, da gente saber os nossos pontos fortes e fracos. Porque daí a gente sabe onde a gente tem que evoluir, onde a gente tem que avançar e tudo. E essa conexão com o cidadão, ela parte do princípio, né, de uma linguagem simples, de uma linguagem que as pessoas consigam entender o que o poder público está falando, que a cidade está falando para aquela pessoa, mas também que a cidade consiga compreender o que a pessoa está falando, né? Porque muitas vezes a gente entra aqui, se a gente botar, ó, o Ivan é da área da ciência da computação, né? Eu e Marcelo somos da área da ciência política. Se colocar para conversar em linguagem acadêmica entre a gente, não vai adiantar, a gente não vai se entender. Né? Pode ser até que a gente entenda alguma coisa, porque acaba que a gente está no mesmo setor agora, assim, que é a questão da transformação digital, governo digital, mas assim, se vai aprofundar para a parte de programação, já era. Então, é um pouco disso, é a gente entender também que às vezes o que a gente fala numa linguagem de poder público, né, é uma linguagem de programação para o cidadão. Né? Então, a gente tem que tentar aproximar essa linguagem, a gente tem que tentar trazer, né, o acesso à informação, essa transparência, quando a gente fala disso, nessa linguagem mais simples, para favorecer a participação. Porque o processo participativo é fundamental para a construção de cidade inteligente, independente do nível. E eu gosto de dizer isso, assim, né, que eu falei e estou repetindo isso bastante para consolidar. Toda cidade tem sua inteligência. Né? Numa cidade, ela não é mais inteligente que a outra. Às vezes, ela conseguiu desenvolver suas potencialidades de uma forma melhor, né, do que outra cidade. Mas daí é aprender com esse ponto. E aí eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho do caso, né, da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é um exemplo para o mundo, assim, a forma como foi construída foi um processo participativo. Ele traz um conceito de cidade inteligente assim bem interessante, bem extenso, né? Vocês estão vendo aí essa caixa aberta aí no meio, ele é muito extenso. Tanto que eu nem vou ler ele inteiro, mas vou destacar uns pontos, que é a questão de ser inclusiva, da questão da gente pensar, né, nesse balizamento para todo mundo, nessa linha de que, beleza, eu trago a tecnologia, mas eu tenho que fazer com que as pessoas entendam isso, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, porque o que acontece com as cidades, e a gente tem aqui muitos gestores, eu vi pelo chat que a gente tem muita gente da gestão pública, é que ah, chegam oferecendo todas as soluções para a gente que vão resolver todos os problemas da cidade em 5 segundos. É só você pegar, assinar o contrato e a solução resolveu o seu problema. A questão é que, né, a transição digital, a transformação digital, é um processo, né, quando a gente fala desse caminho para cidades inteligentes, é um processo longo. Assim como o próprio desenvolvimento humano. A gente tem que sempre pensar na cidade como um organismo vivo, como se fosse uma pessoa. A pessoa ela tem, né, ali um crescimento natural, ela passa por fases da infância, da pré-adolescência, adolescência, vida inicial adulta, ali a sua fase adulta plena, terceira idade, e as cidades vão mais ou menos nessa linha. A gente, e tem um ponto, as pessoas são diferentes e elas passam por essas fases de forma diferente. Tem gente que tem uma pré-adolescência precoce, tem gente que assim, atinge uma maturidade mais rápido do que outras, e a gente tem que respeitar esses passos da cidade, né? Mas como que a gente respeita isso? Conhecendo os potenciais. E eu gosto de dizer que não importa se a cidade ela é uma cidade de 1 milhão de habitantes ou uma cidade de 15 mil habitantes. A gente percebe que se você pega essas potencialidades e favorece elas, né?
a evolução é rápida. E eu gosto de citar o exemplo de Açaí, que é uma cidade de 15 mil habitantes, no Paraná, interior do Paraná, e que ela entendeu que sua potencialidade era para o ramo agrícola, né? E foi ali, despontou naquele ramo. Foi, por exemplo, a primeira, salvo engano, a primeira cidade no Brasil que teve curso para pilotar drone para questão agrícola, né? Para uso agrícola, né? O drone para uso agrícola. Então, a gente perceber que eventualmente, se eu levasse, né, vamos supor, um outro tipo de drone ali para ser usado, não faria, às vezes não faria sentido para aquela cidade, a implementação não seria não seria efetiva. Ou se eu trouxer, por exemplo, esse drone agrícola para Maceió, não vai fazer sentido, porque o potencial daqui é o turismo. Então, eventualmente, eu tenho que trabalhar soluções, eu tenho que pensar a cidade de uma ótica do turismo para o desenvolvimento econômico, por aí vai. É, enfim, a carta é um documento que vale a pena conhecer, porque ele traz isso de uma forma muito interessante, né? Esses objetivos, em como a gente olha para essa lógica da cidade inteligente, e tem um guia para a implementação dos municípios dessa carta que foi elaborado também, né? Então, foi, como eu falei, um processo coordenado aí pelo governo federal, teve uma participação ativa não só dos municípios, mas como das próprias da população nesse processo participativo. E eu trouxe aqui, mas eu não vou falar muito, senão eu vou me alongar. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, Mário. Pode ir. Pronto. Então, assim, eu trouxe um pouco do exemplo do case de Maceió para a gente trazer para o concreto, né? Porque às vezes a gente fica falando dessa teoria, da questão de, a cidade tem que ser assim, assado, tem que olhar para suas potencialidades, mas como que eu implemento isso, né? Como que eu coloco na prática? Como que eu traduzo, por exemplo, os ODSs, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, outros rankings, outros índices, para a realidade, né, das cidades no Brasil ou para a minha cidade, né? Porque isso é importante, a gente colocar na prática, a gente trazer casos concretos. E eu vou trazer exemplos para vocês que muitas vezes não usaram tecnologia, mas que levam a gente para uma lógica da cidade inteligente. Tem vários exemplos, por alguns eu vou passar mais rápido, outros eu vou passar mais devagar, porque vale a pena a gente se deter. Primeiro deles é o plano, né, de estratégico de cidades inteligentes. Eu sei que existem várias formas de você fazer o seu plano, de você trazer, né, esse conteúdo, essa visão com relação ao que é, né, um plano estratégico de cidades inteligentes. Tem cidades que optaram por fazer com o apoio, né, de outras instituições. Eu sei que a própria CAF apoiou, né, a elaboração de alguns planos, o plano de Salvador, por exemplo. Tem cidades, né, que contrataram empresas para fazer isso, e tem cidades que optaram por fazer com os seus recursos internos, que foi o nosso caso aqui em Maceió. Então, a gente já tinha uma base legal, a gente tem hoje, isso é importante frisar, hoje os gestores públicos têm uma base legal interessante do ponto de vista da inovação, das compras públicas de inovação, da própria parte de cidade de ciência e tecnologia do fomento à ciência, tecnologia e inovação, bases legais interessantes, que dão suporte a esses gestores. Porque se a gente fosse falar há uns 5, 7, 10 anos atrás, essa conversa ainda estava muito verde, né? Ela era uma conversa que ainda dependia muito, né, ela batia muito ainda na tecla de não tem legislação no Brasil hoje que favoreça a inovação. Esse não é mais um problema que a gente tem. Na verdade, eu acho que a gente está caminhando para um outro rumo, que é o problema do excesso de legislação para algumas coisas e que tem, né? Se a gente for olhar a própria inteligência artificial, ela hoje se discute que eventualmente a forma como uma legislação vai ser colocada, ela pode, na verdade, matar a iniciativa, né? Matar o desenvolvimento da inteligência artificial, que pode ser muito bom, muito benéfico para o poder público. Obviamente, a gente tem que ter, né, todo o cuidado, tem que pensar muito no uso e na ética do uso da inteligência artificial, mas ela tem um potencial de agregação, um potencial de trazer muitos benefícios,
voltadas para o fortalecimento do desenvolvimento humano e econômico. A gente queria, e aí, como eu falei para vocês, a gente conhecendo o nosso potencial, a gente queria fortalecer essa lógica, né, do destino inteligente, Maceió como um destino inteligente, e daí, né, são vários elementos em cima disso, do ponto de vista tanto sustentável quanto do ponto de vista tecnológico mesmo, do turista se entender aqui e olhar para a cidade com um olhar diferenciado, com um olhar de curiosidade mesmo, e aí passa, por exemplo, pela lógica do marketing territorial, que não necessariamente é uma solução tecnológica. Eu vou usar um exemplo aqui. A gente colocou, né, na época, ali no primeiro ano de gestão, uma cadeira gigante na frente da praia. E essa cadeira gigante virou um símbolo da cidade hoje. Né, e virou algo que fez ali as buscas por Maceió, porque obviamente tiveram algumas polêmicas envolvendo a cadeira, as buscas por Maceió no Google subirem exponencialmente assim na plataforma, né? Então a gente percebe que alguns movimentos consolidam esse processo, mas é preciso, como eu falo, conhecer, ter um diagnóstico profundo. A gente mapeou todos os serviços que a gente tinha, tanto analógicos quanto digitais, os sistemas, todas as bases de dados, tudo que a gente tinha, a gente precisou mapear para quê? Para conhecer, para saber onde eu ia atacar, como que o processo ia fazer, como que a gente ia levantar isso. E daí eu gosto de dizer muito que é o seguinte, né? Pura e simplesmente você fazer uma transição do processo físico para o eletrônico não é transformação digital. Muita gente vende isso como se fosse, né? Coloca isso como se fosse, mas não é. É um passo importante. Agora, transformação digital passa por transformação de processo, por transformação de cultura. A gente tem que ter isso em mente, né? Um ponto crítico aí. Eu comentei com vocês, né, dos pilares de olhar para esses potenciais, e aí o interessante é o seguinte: se a gente for parar para pensar, turismo, destino inteligente, poderia estar muito bem dentro do desenvolvimento econômico, mas dentro do plano a gente resolveu abordar o destino inteligente separado justamente por esse potencial. Eventualmente, e aí usando o exemplo de açaí que eu falei com vocês, aqui não seria destino inteligente, poderia ser, né, agricultura inteligente, enfim, e por aí vai. A gente criou um programa de inovação aberta para desenvolver soluções com a comunidade e em parceria, né, o, com a iniciativa privada e o terceiro setor. Então, Cidade Inteligente passa por isso também, por você trazer soluções, né, que conectem os diferentes setores. O poder público tem muito esse papel de coordenação. A governança colaborativa que eu falei com vocês é justamente da gente trabalhar com esses diferentes setores e trazer, né, para construir essas cidades inteligentes com essa ótica bem voltada mesmo para colaboração. Né? Então, por exemplo, no Inova Aberta, que é esse programa de inovação aberta, de desenvolver projetos inovadores, soluções, né, para as problemáticas, a gente trabalhou muito com a Bloomberg, com o Centro de Inovação deles, e com a ENAP, que é a nossa Escola Nacional de Administração Pública. Então, assim, procurem essas parcerias, né? Tem muita organização, o próprio Google, né, Ivan? Tem muitas parcerias aí com o poder público para justamente desenvolver desenvolver soluções, melhorar a potencialidade das cidades. Para a CAF também, né, atuou ali junto com a Coalizão de Cidades para Direitos Digitais e tem atuado junto às outras organizações. Então, assim, oportunidades de parceria não faltam. O que se tem que fazer é mesmo tentar conectar essas parcerias, buscar e colocar a cidade como um grande laboratório para experimentar junto com o cidadão essas soluções ali colocadas. E aí, eu falei para vocês, vou tomar uma aguinha aqui, porque se deixar, eu falo sem parar, da importância dessa parceria com o povo. E eu gosto muito dessa foto por seguinte: isso aqui foi durante o processo, né, a gente pegou aqui em Maceió, né, uma região chamada Vergel do Lago, que era uma região super, onde estão esses três pontinhos aqui onde está circulado, era uma região super vulnerável do ponto de vista de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, e eram 3.000 barracos que estavam ali na beira da Lagoa Mundaú.
que é das preciosidades que a gente tem aqui. E foi um processo longo de parceria com o terceiro setor, com o privado. A gente fez uma parceria com uma ONG chamada Gerando Falcões. E a ideia era casar a habitação, né, habitação de interesse social, com ações que, que, que permitissem aquelas pessoas saírem da extrema pobreza, da pobreza, né, e alcançassem, né, ali a emancipação econômica, que conseguissem ali sair, né, daquela situação. E foi um processo super interessante porque as iniciativas foram desenvolvidas junto com a própria comunidade. Às vezes, e aí por isso que eu falei da importância da linguagem, da importância da gente conversar, porque às vezes a gente olha para uma comunidade e fala, ah, mas são tão vulneráveis, não vão conseguir pegar e sentar com a gente para discutir, né, a problemática e tal. E no final das contas a gente se surpreende percebendo que por aquela comunidade viver aquele problema, né, para ela estar ali sentindo na pele literalmente o problema, ela vai conseguir falar melhor daquilo, pensar melhor na solução do que quem está olhando, quem está vendo com um olhar afastado. E muitas vezes a gente parte de pressupostos, né, que se enganam. Eu gosto de usar o exemplo, que inclusive é o tema, né, que eu estou desenvolvendo na minha dissertação de mestrado, que é com relação, a gente queria desenvolver um programa de empoderamento econômico de mulheres. Então, de pegar essas chefes de família e entender por que elas não estavam inseridas no mercado de trabalho. E o primeiro julgamento que foi feito, não, a gente tem que pegar e começar a pensar em solução. Não, vamos pegar e vamos colocar oferta de cursos, né, de capacitação. Vamos pegar e vamos pegar as vagas de emprego do Cine e ir diretamente nessas mulheres e fazer uma captação ativa e tal. Porque é uma coisa ou outra, ou é a falta de vaga ou é a falta de treinamento que está gerando isso. E quando a gente foi conversar com essas mulheres, e aí a gente foi literalmente para a porta de escola, para poder pegar aquelas mães de família mesmo e tal. E a gente começou a perceber e conversando com elas que o problema não era nenhum dos dois, era onde deixar as crianças para que elas pudessem sair para trabalhar. Elas não tinham emprego formal, não conseguiam um emprego formal, seja ele de tempo parcial ou tempo integral, justamente, simplesmente porque não tinham onde deixar seus filhos por falta de vaga de creche. Então, assim, o tanto de recurso que a gente deixou de investir desnecessariamente, né, em capacitação ou em tentar criar vaga, né, que enfim, despende tempo, com desenvolvendo ali, em parceria com a própria comunidade, uma rede de cuidado para aquelas crianças. Que aí você teria uma parte das mães, que nem todas querem, mas assim, algumas delas têm uma vocação para poder serem cuidadoras, e você junta elas com tutoras, e cria um espaço onde a criança pode ficar e a mãe tranquilamente vai trabalhar. E ali você fornece alimentação, os estímulos para a primeira infância que são importantes. Então, assim, foi todo um processo, eu estou resumindo isso em 2 minutos, mas foi todo um processo de construção, com oficinas com a comunidade, indo em loco, conversando. E aí é isso muito, né? Da gente pensar nesses elementos que se tocam ali. Por isso que eu gosto de trazer esse exemplo aqui do Vergel. Marketing territorial, que eu já falei para vocês, e aqui são um pouco dos resultados, esses resultados, inclusive, estão desatualizados, mas, assim, a gente teve mais de 53 cursos ofertados para essa comunidade, né? A moradia são 1.776 apartamentos, então, quando a gente pensa da ótica da quantidade de pessoas por família ali, são 7.000 famílias beneficiadas. Então, assim, tudo isso é um processo de construção de cidade inteligente. As pessoas passam a viver melhor o seu espaço, passam a habitar melhor aquele espaço, né? E então era muito a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Quando pensar, né, quando for pensar na cidade inteligente, pensem muito nessa questão de qual é a inteligência da sua cidade, qual é a inteligência que eu tenho enquanto cidade, como que eu posso potencializar isso e como que eu posso usar a tecnologia como uma aliada nesse processo. Então, eu preciso resolver um problema, por exemplo, de mobilidade.
você tem inúmeras tecnologias que te ajudam a aprofundar no problema, a conhecer esse problema de forma mais aprofundada, né? E aí existem parceiros que podem te ajudar nisso, e aí eu vou usar de novo, aproveitar que a gente está com o Google aqui na mesa, usar de novo a parceria que se tem aí, né, com relação à questão do Waze, né? Então, né, eles fornecem dados e você consegue ter acesso a esses dados, mas o processo passa também por uma mudança de cultura interna da própria cidade, do próprio poder público, de conseguir usar isso, conversar com a comunidade e aplicar aquilo para uma solução que traga de fato, que faça sentido para essa composição. Eu tinha muitos outros exemplos aqui, rua aberta para as crianças aproveitarem, caminho, rotas seguras, né, de você pensar, e aí eu vou fazer uma provocação, pensem o que que as crianças enxergam. As crianças normalmente têm uma média de 95 centímetros aí, né, crianças com autonomia de locomoção. Imagina o que que elas enxergam da altura delas. Então, enquanto cidade, a cidade tem que ser pensada também dessa ótica. Uma cidade inteligente, ela passa por esse processo de acolher, de abraçar a todos, como eu falei, né? Então, enfim, a rede de cuidados que eu comentei com vocês, o turismo de experiência da potencialidade, a construção de soluções com a comunidade, e aí eu falei para vocês que já existe muita legislação e os ciclos de inovação aberta que estão surgindo no Brasil afora são um exemplo disso, tá? Então, é, aproveitem melhor as legislações que tem, enfim, programa de saúde itinerante, por aí vai. Eu vou parar por aqui, porque se me deixarem eu vou falar muito, mas queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, Mário, Décio, Daniel, o Gilberto, que eu não posso deixar de agradecer, que é um grande parceiro nosso do Inova também, e dizer para mim que é uma honra estar aqui, né, ao lado de nomes como o Ivan e o Marcelo, né, que também vão aí fazer uma bela de uma exposição. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Realmente ficou aqui acho que um grande ensinamento, né? É pensar as cidades além da tecnologia, né? Mas juntamente com ela, né? Porque a tecnologia ela é justamente como uma ferramenta, né? Não é um fim, mas um meio. Acho que eu fiquei muito com isso na sua exposição. Eu tinha um tempinho para falar, mas já dessa, fugindo do protocolo, eu já queria passar a palavra aqui para o Marcelo Facchino, também um entusiasta também desse tema. Marcelo, fica à vontade. Muito Obrigado. obrigado, Mário. Bom dia a todos e a todas. Para variar, o Antônio colocou a barra lá em cima, no nível das intervenções, realmente trouxe essa discussão das cidades para uma escala humana, que eu acho que, no final das contas, toca muito, enfim, efetivamente a materialidade que a gente quer no final de toda essa discussão e do trabalho que a gente faz. Espero, enfim, durante a minha exposição também trazer, talvez, uma visão um pouco mais ampliada de como essas agendas de cidades inteligentes e transformação digital em cidades e governos têm acontecido dentro da América Latina e no Caribe, não só no Brasil, mas espero, então, aí conseguir agregar um pouco a esse debate e complementar naquilo que o Antônio já trouxe tão bem. Vou compartilhar aqui a minha tela, e gostaria só de confirmar se vocês conseguem ver a apresentação. Agora já em modo Sim, apresentação, correto? Perco vocês, mas enfim, qualquer coisa vocês gritem aí e aí eu paro. Bom, mas como eu estava dizendo, eu sou Marcelo Facchina, executivo principal da CAF para temas de cidades inteligentes e desenvolvimento digital. Atualmente estou baseado em Santiago, no Chile, mas sou brasileiro, como vocês podem perceber pelo meu sotaque. Marcelo. Enfim, acompanho. Oi, pois não? Marcelo, a gente está vendo, eu não sei se para todos, mas para mim está aparecendo como se fosse o modo apresentador. Então, eu estou vendo a sua tela. Se Perfeitamente. tiver. Tá, vamos ver aqui então como que a gente faz. Se de repente eu passo essa aqui para cá e compartilhar a tela novamente, que seria essa aqui.
Só um segundinho. Bom, para aqueles que não conhecem a CAF, gostaria só de, enfim, fazer um pequeno preâmbulo. A CAF é um banco de desenvolvimento, hoje presente em 23 países da América Latina e do Caribe, com uma atuação no Brasil já de larga data, desde os anos 70, enfim, vamos atuando aí dentro do país. E, enfim, com um objetivo principal, assim como de todos os outros bancos de desenvolvimento, de apoio, né, na agenda de transformação dos países que fazem parte dela, oferecendo tanto financiamento como assistência técnica para os governos e também para algumas iniciativas do setor privado. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, efetivamente, enfim, tomando já o gancho da apresentação do Antônio, todas as iniciativas super interessantes que têm acontecido, não só em Maceió, mas na atuação do Antônio aí como um líder dessa agenda em nível nacional e global, mas realmente trazer essa discussão de por que pensar a digitalização das cidades é importante, né? O que nós na CAF estamos fazendo a esse respeito, e a partir desse acúmulo de experiência, né, que, como vocês vão ver, já leva aí mais de 10 anos nessa estrada, que tendências que nós identificamos efetivamente no desenvolvimento de cidades inteligentes, para depois também passar algumas mensagens finais. Então, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre que cenário de partida que a gente encontra, né? Por que pensar na digitalização das cidades é uma questão tão importante? Em primeiro lugar, porque a gente entra, né, tem um cenário muito claro de alta concentração urbana e de descentralização dos governos, né, um esforço cada vez maior de descentralização das responsabilidades dos governos, onde a gente encontra mais de 80% da população mundial vivendo em cidades, e no caso específico da América Latina e do Caribe, enfim, um universo de 16 mil governos locais, uma alta concentração em alguns países, a gente sabe da quantidade de municípios que a gente tem no Brasil e ele é altamente responsável por esse grande número de governos locais, e isso reforça, então, a importância de pensar realmente na digitalização das cidades aqui dentro do país. E outro elemento que eu acho que vale a pena mencionar é que a solução dos desafios de desenvolvimento que a gente tem passam necessariamente por cidades e governos locais, justamente por essa concentração, né? Mas são os territórios também que consomem 2/3 da energia mundial, são esses territórios que emitem grande parte dos gases de efeito estufa, né? São esses territórios, né, e cidades especificamente, que concentram também boa parte do conhecimento, mas assim como o Antônio fez a menção ao tema de legislação, que às vezes falta de legislação não te dá norte, mas excesso de legislação também te limita, uma urbanização muito concentrada e pouco eficiente acaba gerando também um impedimento de realizar efetivamente o potencial das cidades, né? E acho que um terceiro elemento que vale a pena colocar é que a digitalização é sim uma tendência irreversível hoje em dia, né? Realmente todas as ferramentas e todas as ações que a gente toma no nosso cotidiano, elas em alguma medida tocam um elemento digital, seja quando você está mandando uma mensagem para alguém, seja quando você está telefonando para alguém, seja quando você está gravando um vídeo, enfim, a gente percebe que todas as nossas interações hoje, elas estão mediadas por esse elemento digital, e a América Latina não está necessariamente aproveitando essa onda. A gente percebe que há um crescimento em nível global, por exemplo, de números de dispositivos conectados à internet, né? Já em 2023, a gente tinha esse número como 3 vezes do que a população global. Mas, por exemplo, a América Latina tira só 4% das receitas geradas por todo esse mercado de internet das coisas, por exemplo. Então, a gente percebe que, se queremos ser aí uma região de soluções, como a gente gosta de falar aqui na CAF, é importante que a gente considere também esses elementos relacionados ao digital. Mas outro ponto de partida que talvez não seja tanto do século XXI, talvez corresponda até ao século XIX, realmente também muito importante de se considerar. A gente também tem um ponto de partida onde a gente percebe que a gente tem uma baixa confiança nos governos e políticas públicas muito fragmentadas, né? Isso se deve a temas relacionados a infraestruturas de governo que muitas vezes são obsoletas, né? A gente está falando de tecnologias do século XXI, mas, como gostamos de dizer também, dentro de uma organização administrativa que muitas vezes remete ao século XIX, né?
Isso gera uma excessiva burocracia, uma falta de capacidade de escalar e sustentar políticas públicas, né? Uma questão que, enfim, dentro da cidadania realmente se observa de maneira muito forte uma percepção de alto risco de corrupção, né, e vulnerabilidades, especialmente quando a gente está falando de investimentos vultosos, e governos subnacionais que cada vez mais têm responsabilidades em responder a determinados desafios, mas que não necessariamente têm as ferramentas para fazer face aos desafios que são apresentados a eles, né? E aí, enfim, a partir dessa reflexão, a gente observa que a gente tem alguns vetores tecnológicos e não tecnológicos que são críticos, né, para gerar inteligência dentro das cidades, né? A primeira é que, efetivamente, embora a gente possa ter desafios específicos que resolver no âmbito de cidades, a gente precisa necessariamente de uma visão integrada de desenvolvimento, né? Quer dizer, então, realmente, com a estruturação de visões de futuro muito clara e de mecanismos de governança que permitam concretizar essas visões de futuro, temas relacionados também a como prover infraestruturas que sejam, ao mesmo tempo, habilitantes desse processo de transformação das cidades, mas resilientes, né, e adaptáveis às necessidades que estão propostas. Talento, quer dizer, a gente nunca tira esse elemento não tecnológico da agenda, e realmente esse é um desafio muito crítico, porque isso é uma demanda que acontece não só dentro dos governos locais, mas também no setor privado. E, no final das contas, uma das maneiras de atacar esse desafio é realmente conseguir dar as mãos, né, e gerar agendas de colaboração que permitam, né, dar mais eficiência ao uso do talento que a gente encontra claramente dentro das nossas cidades. O segundo elemento, e aí eu acho que esse também é um papel importante dentro de bancos de desenvolvimento em especial, é o tema das infraestruturas habilitantes, né? Quer dizer, pensar numa conectividade física e digital muito bem distribuída dentro do território, de modo que a gente tenha uma perspectiva de inclusão digital clara, né? Acesso à conectividade sem fio em espaços públicos também como um elemento de inclusão digital, tecnologias móveis trazendo uma série de desafios, né? E aí pensar isso de uma maneira organizada, de modo que a gente tenha boa interoperabilidade entre os distintos sistemas, é essencial. Pensar no tema da inteligência de dados é muito importante, mas é muito importante fazer com que esses dados eles efetivamente respondam às perguntas que estão colocadas dentro da cidade. Então, passar de uma agenda de inteligência de dados para inteligência de decisão. E quando a gente também está falando, né, da aplicação de várias tecnologias espalhadas dentro de territórios, todas conectadas, a cada ponto que você coloca de tecnologia dentro do seu território, uma porta de vulnerabilidade se abre, né? Então, pensar nisso dentro de uma agenda coordenada de cibersegurança. E, claro, um terceiro elemento e um terceiro vetor aí que nós destacamos é efetivamente o tema do conhecimento. É muito importante que a gente aprenda com aquilo que a gente está fazendo, de modo que a gente não siga repetindo os erros do passado. E a CAF, enfim, como eu havia mencionado já no início, tem uma atuação muito forte dentro do Brasil também, nesse tema de cidades inteligentes, oferecendo apoio financeiro para a transformação digital das cidades, em cidades, enfim, de todas as regiões do Brasil, o apoio de assistência e cooperação técnica a municípios, ou seja, também aí envolvendo tudo o que temas mais relacionados a agendas de conhecimento e também de pré-investimento, que a gente gosta de falar, de preparação de projetos e etc. E, claro, também aí uma atuação, inclusive interagindo com o governo federal, de fortalecimento de agendas estratégicas para pensar realmente numa transformação digital inclusiva. E ao longo desses 10 anos, pelo menos, né, trabalhando na promoção de cidades mais inteligentes, uma coisa que vale a pena destacar é como que a gente vai se sofisticando, né, no sentido da oferta. E aqui a gente não está falando exatamente da oferta da CAF de soluções, porque CAF, enquanto Banco de Desenvolvimento, reage à demanda dos municípios. O que a gente tem observado, efetivamente, é uma sofisticação daquilo que os municípios nos pedem para fazer, né? Então, se, por exemplo, né, na iniciativa que a gente desenvolveu com Canoas ainda, nos idos de 2010, relacionados a temas relacionados a infovias, a infovias de fibra ótica, a temas de inclusão digital e alguns serviços digitais básicos, hoje em dia, por exemplo, em cidades como Santo André, já estamos trabalhando com temas de aplicação de inteligência artificial para prever alagamentos dentro da cidade, né? Então, a gente percebe que existe uma sofisticação dessa demanda e isso faz parte da melhora da qualidade do debate público relacionado a isso, né? Com Salvador, por exemplo, também começamos com todos os temas relacionados à infraestrutura, mas também trabalhando com uma agenda de planejamento estratégico que hoje permite que a gente, em pouco tempo, vamos ter aí uma segunda operação com eles, já muito mais relacionadas a temas mais relacionados a serviços digitais, a governo digital,
e também ao tema de desenho de serviços, que é um elemento crítico também que eu vou mencionar um pouco mais adiante. Mas que tendências efetivamente nós observamos, então, aí e aprendemos, né, sobre a promoção de territórios mais digitais, inteligentes e inovadores? Um é que há um entendimento disseminado sobre a necessidade de transformação digital em cidades, mas ainda se necessita avançar muito e de maneira muito urgente, né? Em primeiro lugar, com projetos com uma visão integrada e de planejamento estratégico, né? Há 2 anos nós lançamos uma pesquisa junto com o ONU Habitat e a Universidade de Edimburgo, na Escócia, relacionada às práticas de governança de cidades inteligentes, né? E aí a gente observa que em nível global, né, menos da metade das cidades, na verdade, tem um plano estratégico para cidades inteligentes. E dentro da América Latina, especificamente, boa parte dessas cidades elas têm feito isso sozinhas, né, com Marcelo, recursos próprios. Pois não? você tá só no slide 2? Você tá passando. Eu É estou porque para passando nós todos os slides. só tá no slide 2. Tá certo. Vários temas técnicos aqui. Só me dê um segundo, então, para ver exatamente por que isso está acontecendo. Vou ter que Não, aí parar. você passou, a gente já viu. Acho que você tem que ir passando aí no seu computador. Bom, não é isso que eu estava fazendo, mas tudo bem, sem problema. Agora vocês estão vendo, certo? Em modo Sim, agora apresentação, sim. correto? Perfeito. Isso. Então, bom, Aham. A como eu gente tá estava vendo a dizendo sua que há, tela. mas em modo apresentação ou... Isso. Aham. Ah, tá, então vocês estão vendo corretamente, certo? Certo. Perfeito. Bom, então, como eu estava dizendo, enfim, em primeiro lugar, a gente observa que há um entendimento disseminado sobre a necessidade de transformação digital e isso, enfim, necessita avançar ainda muito e urgentemente. E aí eu comentava a respeito desse estudo que a gente realizou com o ONU Habitat e percebendo que ainda mais da metade das cidades não contam com planejamento estratégico focado nesse tema de cidades inteligentes, que boa parte desses municípios eles fazem isso sozinhos, né? E que restrições de orçamento são um obstáculo para mais de 70% das cidades da América Latina. Mas a gente percebe também que a gente tem desafios distintos para cidades distintas. Esse é um ponto que o Antônio também mencionou, né? E que 73% dos municípios, né? Essa é uma pesquisa que realizamos na Argentina, na realidade, que 73% do uso dos municípios dos municípios com mais de 50 mil habitantes usam tecnologias em nuvem, mas apenas menos de 8% na realidade usam, que tem com menos de 5 mil habitantes usam esse tipo de tecnologia, né? Uma grande maioria sem áreas vinculadas à modernização, inovação ou governo digital. E 90% dos municípios com mais de 100 mil habitantes têm boa capacidade de conectividade, mas quando a gente vai para municípios menores, a gente observa realmente que isso não é uma realidade. E, finalmente, a gente percebe também que a evolução da tecnologia, ela exige que as cidades elas tenham ferramentas cada vez mais adequadas para conseguir acompanhar essa evolução. Né? E aí eu trago alguns exemplos, por exemplo, né? Quer dizer, para temas de inclusão digital, sobretudo quando a gente tem áreas rurais, temas de conectividade satelital é realmente muito importante. Para temas relacionados a monitoramento ambiental, as redes de 5G podem ajudar muito, sobretudo por conta da menor latência que esse tipo de tecnologia oferece e a maior, né, confiabilidade que ela tem. A nuvem, sem dúvida, vem com muita força como uma tecnologia habilitante para você escalar operações de serviços digitais, mas também para proporcionar segurança para os dados que estão colocados dentro das administrações. E, claro, obviamente, outra vez, o sistema de internet das coisas, sobretudo nesse contexto que a gente tem, né, de emergência climática, a cada vez mais aparece como um ponto relevante. Em segundo lugar, enfim, outro aprendizado que a gente tem é que a conexão com os governos nacionais é muito importante. Né? E aí, CAF vem apoiando realmente na estruturação de mecanismos de governança multinível, que a gente fala, em vários países. No Brasil, com um mapa de governo digital, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Na Argentina, com esse diagnóstico que eu comentei com vocês, que envolveu mais de 369 municípios de todos os tamanhos do país. E na Colômbia, com um apoio ao Departamento Nacional de Planejamento na estruturação daquilo que é um modelo de cofinanciamento de cidades inteligentes, para entender um pouco melhor como que o governo nacional também pode apoiar nesse tipo de agenda. E aí, falando um pouquinho a respeito do mapa de governo digital que nós lançamos junto com a Secretaria de Governo Digital do Ministério hoje de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, também aí com o apoio da Macroplan Consultoria, fizemos um mapeamento e uma pesquisa com 155 municípios de mais de 200 mil habitantes dentro do Brasil. Identificamos algumas coisas que são bastante interessantes também. Né? Em primeiro lugar, que existe efetivamente dentro do Brasil uma demanda latente por mais software, né? E mais infraestrutura de dados,
Mas também há uma demanda muito grande por qualidade. Quer dizer, embora a gente tenha disponibilidade de infraestruturas em vários municípios desses maiores, ainda há uma percepção geral de que a qualidade desse tipo de infraestrutura ela fica aquém daquilo que é necessário. E, finalmente, a gente também observa oportunidades de melhoria na governança desses processos de transformação digital. Quando perguntados, por exemplo, se a prefeitura tem uma diretriz institucionalizada de digitalização e virtualização de processos administrativos, a gente observa que apenas metade, mais ou menos, dos municípios tem efetivamente uma diretriz institucionalizada que se encontra em vigência. A coisa caminha nesse sentido, né? Mas efetivamente é importante a gente colocar o pé no acelerador nesse tema. Finalmente, há uma oportunidade também de aumento e variedade na oferta de serviços digitais, né? Quer dizer, as prefeituras já tratam muito de temas relacionados, por exemplo, a sistemas eletrônicos de protocolo de gestão de documentos e tudo mais. Mas temas mais relacionados também a questões de interoperabilidade, como o login único, o uso de nuvem, ou uso de analítica de dados e tudo mais, realmente o nível de adoção é menor. E aí a gente percebe que é importante que os municípios estejam preparados para essa nova onda tecnológica, né? Finalmente, a gente observa uma necessidade bastante urgente de construção de capacidades em nível nacional, e aí isso vale tanto para lideranças quanto para o corpo técnico, né? Porque quando perguntado sobre se consideram as capacidades organizacionais da prefeitura adequadas, a verdade é que eles observam que em vários níveis da administração ainda há necessidade de capacitação. E isso, como eu havia comentado no começo da minha apresentação, é uma questão realmente presente não apenas no setor público, mas também no setor privado. Há uma competição muito clara por talento dentro da administração pública e dentro do mercado de maneira geral. O tema de inclusão e direitos digitais é um fator crítico de sucesso, isso também vale a pena mencionar, né? Quer dizer, quando a gente observa o tema de barreiras para o uso extensivo de serviços digitais, em especial pelos cidadãos, a gente percebe que há uma falta de letramento de cultura digital dentro dos municípios. E isso não é um problema dos cidadãos, vale a pena dizer. Tá? Quer dizer, isso não significa que a gente tem que avançar apenas em programas de alfabetização digital, significa que a gente também precisa aprender a desenhar melhores serviços digitais, entendendo a necessidade desses usuários. E, finalmente, como eu havia comentado também naquela pesquisa mais ampla em nível global, a gente observa uma brecha de financiamento muito importante, né? O que gera uma oportunidade para colaboração e alinhamento de agendas, né? Quer dizer, aí a gente observa que as prefeituras, elas em geral, sempre desenvolvem as soluções digitais internamente. Quase 60% desses municípios, e a prefeitura, poucas delas contam com apoio financeiro externo para promover esse processo de transformação digital, e essa pode ser uma agenda bastante importante. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar, e sei que o tempo está se adiantando, mas eu acho que ainda tem alguns minutos, é pensar efetivamente esse tema da conexão com o ecossistema, né? Em primeiro lugar, por outra, né, um tema que eu já havia tocado, quer dizer, há uma escassez e há uma competição por talentos. E o serviço público não vai conseguir brigar com o setor privado na busca por esses talentos, porque efetivamente o setor privado ele oferece, enfim, condições financeiras, inclusive, melhores para se trabalhar. Obviamente, há um tema de sentido de missão do serviço público, há uma necessidade, né, de reter esses talentos também, mas uma agenda de colaboração parece realmente ser o melhor caminho. E isso é uma coisa que se aplica tanto para a América Latina como para cidades como Nova York, né? E você percebe efetivamente uma migração grande de pessoas que começam no serviço público e depois acabam entrando dentro do setor privado. Mas é importante que essas janelas elas estejam abertas. Então, realmente, a gente precisa buscar novos modelos de colaboração público-privada. E por essa razão, por exemplo, desenvolvemos aí junto com o Brasil Lab o primeiro programa de aceleração digital de municípios no Brasil. Apoiamos também a cidade de Córdoba, na Argentina, na criação do primeiro fundo de cidade inteligente e GovTech da América Latina. Como o Antônio tinha mencionado antes também, trabalhamos muito com temas relacionados a direitos digitais, na estruturação daquilo que é uma mesa de ajuda, como se fosse um help desk para cidades do mundo inteiro, para buscar processos de transformação digital que sejam mais inclusivos e mais alinhados às expectativas dos seus cidadãos. E também trabalhando naquilo que é a construção de conhecimento de como que políticas de inclusão digital podem ser mais desenvolvidas através, por exemplo, da avaliação da política de inclusão digital do município. E isso ajuda a resolver também alguns outros pontos que eu trago aqui, como, por exemplo, pensar que os desafios estão acontecendo hoje
vão permanecer, muito em grande medida, mas vários outros desafios vão aparecer amanhã, né? E com uma força e uma intensidade que vai exigir uma capacidade de adaptação muito grande dos governos. E por essa razão é muito importante pensar também nesse tipo de colaboração entre os distintos atores do ecossistema para conseguir dar uma resposta rápida a isso. Eu tenho certeza que o Ivan vai comentar um pouquinho disso também na sequência do webinário, né? E, claro, também aqui um tema de geração de confiança, no final das contas, que os processos de digitalização eles fazem com que a vida das pessoas melhore, né? E eu acho que essa agenda de desenho de serviços, de experiência do usuário, de boa identificação de problemas, acaba gerando essa agenda de confiança. Comentar muito brevemente a respeito do programa de aceleração digital de municípios, onde efetivamente trabalhamos muito nessa questão de definição de desafios de transformação digital, junto com cidades como Porto Alegre, Campo Grande, Belo Horizonte, Araguaína e, claro, Maceió, né, Antônio? Fazendo também um esforço e capacitando os servidores públicos em como conseguir mapear soluções GovTech, né? Quer dizer, entender que tipo de solução está dentro do setor privado que consiga atender a essa necessidade. E, claro, também desenvolver estratégias e iniciativas, né, em plano de transformação digital com foco nessa interação mais constante com o ecossistema de inovação. E aí, enfim, atuamos aí com alguns pequenos projetos que saíram dentro desses exercícios, relacionados, por exemplo, ao POA Prospecta, o ciclo de inovação aberta dentro do BH Lab de Belo Horizonte, o ciclo de inovação aberta do Bora Lab, que mencionou aí também o Antônio, teve o apoio desse programa de aceleração, e nas cidades de Campo Grande e Araguaína também pensando já isso dentro de uma perspectiva mais estratégica. O quarto ponto que eu trago aqui, que é uma lição realmente que talvez não seja tão tendência, mas ela é chave e sempre presente, é que planejamento e governança são chaves para avançar com o tema de transformação digital. E aí eu menciono esse trabalho que desenvolvemos junto com o município de Salvador, que realmente parece muito interessante, porque também bebe muito da fonte da Carta Brasileira para cidades inteligentes, e que toma e busca consolidar o Plano Diretor de Tecnologia e Cidade Inteligente como um instrumento de planejamento da transformação digital dos municípios no Brasil. Porque aponta para essa agenda de transformação digital e toma o digital como um habilitador transversal das várias soluções de sustentabilidade que a cidade tem, mas que, sobretudo, não se sobrepõe aos planos setoriais já existentes, mas se integra neles, né? E faz com que esses objetivos de cidade inteligentes estejam realmente habilitando aqueles que são os distintos planos estratégicos que estão colocados dentro do município. Mas isso é também formalizado, em grande medida, né? Quer dizer, pensar nisso como um plano e uma declaração explícita do município que quer ter essa agenda de transformação digital e que orienta essa agenda para o planejamento e a gestão da cidade. E, finalmente, isso acaba gerando, né, ou sendo um catalisador para a implementação de políticas públicas, mas que incorporam esse elemento digital como chave. E aí trago um último ponto, que eu acho que também é realmente muito interessante de mencionar, que eu acho que a gente hoje no Brasil já tem uma massa crítica suficiente para entender que é possível ter o digital como um habilitador transversal do desenvolvimento das cidades, né? E aí, dentro da CAF, enfim, tomamos esse desafio e decidimos avançar com aquilo que é o desenvolvimento de uma metodologia para diagnóstico de transformação digital e de geração de projetos relacionados à cidade inteligente. Né? Então, aí fizemos um mapeamento de mais de 200 municípios e para entender exatamente quais são, enfim, seu nível de preparação para temas de transformação digital. Estabelecemos uma lista curta com 47 municípios que são elegíveis, tanto do ponto de vista da interação técnica, quanto também para financiamento, porque no âmbito de financiamento internacional, realmente o tema da capacidade de pagamento é uma questão crítica. Selecionamos 8 municípios para fazer um diagnóstico aprofundado, e eu vou comentar brevemente aqui algumas das dimensões que a gente tocou. Finalmente, definimos 3 municípios para trabalhar juntos no esforço, né, de desenvolvimento de um portfólio de investimentos para cada uma dessas cidades, de Caxias do Sul, de Belém e de Boa Vista, em Roraima. Um trabalho que, enfim, agradecemos muito, inclusive, os municípios, porque foi uma interação muito dinâmica e muito interessante para o trabalho. Mas, efetivamente, passamos, então, por todos esses 7 passos, fazendo uma coleta de indicadores alinhados àquilo que é a norma BNT ISO para cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, obviamente também com um alinhamento com ODS, para ter uma fotografia, efetivamente, de cada um desses municípios e ter a habilidade de gerar e priorizar iniciativas
que no final foram geradas como um portfólio inicial de soluções prioritárias. Isso me parece que é uma ferramenta super poderosa para novos prefeitos. Eu acho que aqui é um ponto que vale a pena destacar. Porque, efetivamente, o que acontece é que esse portfólio ele acaba oferecendo um menu de soluções muito aderente àquilo que são as necessidades identificadas dentro do município a partir do diagnóstico, e que claramente podem ser escolhidas, não fora de uma ordem de prioridade, elas não é que necessariamente, por exemplo, no caso de Caxias, o tema de digitalização do ensino seja o mais crítico a ser resolvido, mas oferece efetivamente aos líderes políticos a possibilidade de escolher agendas de transformação digital ou agendas de desenvolvimento habilitadas pelo digital, que levam, enfim, a um salto de desenvolvimento, que podem também ser uma bandeira de um ciclo político específico, que a gente sabe que isso é uma agenda muito presente dentro das prefeituras. E agora, simplesmente, algumas considerações finais. Quer dizer, a primeira coisa que eu acho que a gente realmente está no momento de reconhecer que todo desafio de política pública hoje tem um componente digital. A gente não tem como escapar disso. E a transformação digital ela pode ser, efetivamente, um habilitador transversal para aquilo que é o desenvolvimento das cidades. Mas, para isso, é absolutamente essencial você ter uma boa definição de problema para avançar em um processo de transformação digital sólido e sustentável, que aponte para o futuro, mas que também permita ser atualizado a cada ciclo de gestão. E um problema, ainda que mais bem definido que seja, ele não se resolve sem um planejamento adequado. Então, realmente pensar em dar os instrumentos da administração pública e na relação também, né, com os distintos atores do ecossistema é absolutamente essencial para que esse planejamento e essa visão de futuro se execute, né? Alguns desafios específicos eles podem ser habilitadores de soluções integrais, né? Quer dizer, o Antônio, por exemplo, menciona o caso de inclusão de gênero, né? Quer dizer, então alguns desafios específicos, às vezes eles podem efetivamente como mostrar que essa janela da inclusão digital pode fazer com que isso se reverbere para vários outros aspectos. E, claramente, né, depois de todos esses dados que a gente levantou e recolheu, a gente reconhece que é impossível resolver os desafios de desenvolvimento da cidade sozinhos. Então, daí eu também trago um convite, efetivamente, de colaboração e CAF super à disposição aí para apoiar nessas agendas de desenvolvimento à medida que elas avancem e as necessidades surgem. Era isso que eu queria trazer hoje. Muito obrigado e ficamos em contato. E aula! Muito obrigado, Marcelo. Quero também também pedir as minhas escusas, peço desculpas aí pela confusão técnica, mas é isso. Quando a gente trabalha com tecnologias, também a gente vai se adequando. Lembrando que as apresentações aí, eventualmente fornecidas pelos nossos palestrantes, estarão disponíveis no tendências.fnp.org.br. Você acessa lá os webinários anteriores e tem lá enorme, acesse as apresentações. De antemão, já passo aqui a palavra até pelo adiantar. Aliás, a gente tem um bom tempo ainda para a gente ainda trocar conversas. É o Ivan Patriota, né, dos nossos parceiros aí do Google Brasil. Ivan, a palavra é sua. Maravilha, Mário. Muito obrigado. Agradecer a todos da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos pelo convite. Saudar aqui os colegas, né, o Marcelo e o Antônio, que realmente me inspiraram para poder falar um pouquinho da visão do Google sobre a respeito das cidades inteligentes, inovadoras e inclusivas. Eu vou colocar já aqui em modo de apresentação e vamos começar. Bem, primeiramente eu quero só, sei que tem cidades aqui do sul do país e qualquer pessoa, né, prestar nossa solidariedade às pessoas que de alguma forma foram impactadas, direta ou indiretamente. Vocês vão ver que nessa fala aqui, né, o Google está se empenhando bastante em ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Bem, vamos lá. Eu adorei as falas anteriores e em algum momento aqui foi falado, né, que a capacitação, né, que infraestrutura não é só sensor, concreto, né? Infraestrutura também é dado, né? Então, eu acho que caiu muito bem, porque a gente vai falar sobre sustentabilidade e mobilidade urbana baseada em dados. Mas antes eu quero passar com vocês um pouquinho qual é como é que o Google se vê, né? Como é que a gente materializa a nossa missão, né? Então, para que vocês entendam, a missão do Google é organizar,
a informação do mundo e torná-la não só acessível, mas útil para as pessoas, tá? E a gente vem fazendo isso de várias maneiras, ok? A gente vai ver alguns exemplos de como a gente já faz isso, e depois a gente vai para esses 3 últimos tópicos aqui, que a gente chama de inteligência coletiva combinada com conhecimento contextual. Como é que a gente combina essas duas inteligências para trazer mais resiliência, ou mais precisão e velocidade para os administradores públicos, para as cidades, né? A questão das mudanças climáticas e o desafio econômico, que a gente sabe aqui que tem uma questão de saúde também muito importante. Eu sei que aqui, eu acho que, se não me engano, de Arapiraca, tem aqui a Secretaria de Saúde, e se tiver outros secretários de saúde também, a gente tem que ficar atento, né, a essas crises naturais, porque logo na sequência a gente sabe que vem uma onda de, né, de alguma condição mais sensível na saúde, e a gente vai terminar trazendo aqui um tema bem, que é um dos projetos que eu mais gosto aqui no Google. Eu nem devia estar falando isso, mas a gente, por a gente trabalhar com tanta coisa, tem algo que chama muito a nossa atenção, que é o nosso projeto aqui na inclusão social, né, onde a gente leva endereços digitais para pessoas que não têm um endereço formal hoje, né? Então, tornando os visíveis e invisíveis. Bem, como é que a gente organiza a informação do mundo? Eu vou trazer aqui como um poporri de formas como a gente organiza a informação para o usuário, tá? E vou começar, por exemplo, eu sou do Recife, eu acho que pelo sotaque todo mundo já diz bem. Esse aí é mais uma pessoa, mais um nordestino, né? Sou do Recife, carnaval é super forte lá, como também em várias cidades no Brasil, no Rio, em Salvador, até mesmo aqui em São Paulo, onde eu resido hoje, e a gente já organiza essa informação. Então, durante na época do carnaval, quem quiser saber qual é a programação do carnaval na sua cidade, a gente, ao fazer a busca, a gente traz uma estrutura que o usuário ele consegue entender bem onde tem os blocos, né? Onde vai ter, se ele consegue assistir a um desfile da sua escola de samba favorito. Nesse ano a gente fez a transmissão ao vivo, inclusive do Galo da Madrugada em Recife. E a gente também fez uma parceria com o aplicativo Blocos de Rua, onde o Google Maps foi o aplicativo de mapa para as pessoas poderem se locomover, sair de um ponto A ao ponto B e encontrar o seu bloco preferido. Mas não é só de carnaval e de grandes eventos que a gente vive. A gente viveu um momento muito difícil, né? Aí todo mundo sabe, com a pandemia, e a gente evoluiu uma funcionalidade que fizemos lá atrás. A gente vai falar um pouquinho já sobre ela, sobre campanha da vacinação. Então, a gente tem uma parceria atualmente com o Ministério da Saúde, né, onde a gente leva mais conhecimento, onde a gente eleva a consciência das pessoas sobre a importância dessa campanha de vacinação, além também da gente trazendo o calendário de vacinação, informações úteis e importantes, além também da gente mapear onde estão os postos de vacinação mais próximos para aquela determinada doença, né? E como eu disse para vocês, a gente adquiriu essa experiência durante a Covid. A gente mapeou não só em todo o Brasil, mas em toda a América Latina, todos os postos de vacinação. Nessa notícia aqui, mais à sua direita, vocês vão ver que a gente começou com 36 cidades, mas a gente atingiu milhares de cidades em toda a América Latina. E além da gente mapear os postos de vacinação para a Covid-19, a gente também trouxe informação autoritativa, né, informação oficial acerca da doença, de como se proteger, de como se precaver, informação realmente que foi bastante útil naquele instante. E a gente sabe que a Covid trouxe algumas consequências, e entre elas, uma dessas consequências, gente, foi a segurança alimentar. A gente sabe, e foi em parceria, né, com a Ação da Cidadania e com o Programa Mundial de Alimentos, a gente conseguiu mapear as cozinhas solidárias e os bancos de alimentos em todo o país. Não sei se vocês sabem, mas durante a Covid, a gente percebeu também um número maior de buscas por onde encontro comida, preciso de comida, estou em situação, né, de insegurança alimentar, né, estou com fome. Então, foi pensando nisso que a gente montou essa parceria com a Ação da Cidadania e com a WFP, e a gente lançou no Google Maps os pontos das cozinhas solidárias e banco de alimentos. Alertas do Google. Bem, a gente nem preciso falar tanto, né? Tá todo mundo aí super consciente e aflito e atento a tudo que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. A gente houve outros eventos nos últimos 2 anos no estado do Tocantins, no estado do Rio de Janeiro, né? No ano passado, durante a época do Carnaval, aqui no litoral norte de São Paulo, no meu estado, em Pernambuco também. Houve uma situação também
se eu não me engano, em novembro do ano passado também em Maceió, e a gente conseguiu agir, né, trazendo esses alertas, né, alertas, a gente ativou alertas tanto na busca como no Google Maps, né, alertas de enchente, alertas de fortes chuvas, e a gente se utilizou também de inteligência artificial, onde a gente consegue dar com alguns dias de antecedência, né, uma previsão de fortes chuvas e de enchentes, tá? Só para vocês terem ideia, agora no Rio Grande do Sul, além de uma doação que o Google fez para o Estado através de, 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 de uma ONG, né, a Center for Disaster Philanthropy, o CDP, a gente também vem trabalhando muito forte com as autoridades do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Defesa Civil, né, com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente vem também trabalhando com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, além do SGB, que é o Serviço Geológico Brasileiro, onde a gente está levando para a população informação autoritativa, levando os alertas de SOS, alertas públicos, e montamos também o que a gente chama de Flood Hub. E aí eu vou colocar até aqui para vocês o link para que vocês acessem aqui esse hub de enchentes. É um grande mapa, coloquei já o link aqui no chat, é um grande mapa onde vocês podem acompanhar, né, esses acontecimentos de enchente em todo o mundo. Então, está aqui já para vocês e também compartilho no final um link para que vocês tenham acesso ao nosso blog, onde vocês podem acompanhar todas as ações que o Google está fazendo. Então, esses alertas eles já estão funcionando desde os primeiros momentos do que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, e a gente se utiliza, sim, de inteligência artificial para uma parte desses alertas, mas sempre em parcerias com órgãos oficiais de governo que, né, nos capacitam a levar essa informação para o usuário. E a gente falou também eu vi aqui, né, a gente falando de mobilidade urbana, então é uma outra forma que a gente ajuda os municípios na questão da mobilidade urbana, através de uma informação que é super importante, que é a informação do transporte público, né? Aqui eu trouxe um exemplo de Recife, é dessa forma aqui que a gente organiza a nossa informação, tá? Vocês estão vendo aqui telas do Google Maps que mostra que roteiro, né, ou que ônibus você deve pegar quando você quer sair de um ponto A a um ponto B, também já suportando o multimodal, quando eu preciso descer de ônibus e pegar um metrô. Então, toda essa informação, o Google consegue organizar junto aos municípios ou junto aos parceiros, e a gente oferece isso já para o cidadão. Então, trazendo aqui para vocês algumas formas em que a gente organiza a informação disponível, tornando útil para o usuário e para o cidadão. E é importantíssimo que as cidades saibam disso, porque muitas dessas informações a gente só consegue oferecer nas nossas plataformas se o município estiver junto conosco, tá? Se o município estiver junto conosco. Bem, vamos lá. Eu vou passando aqui para o tema de mobilidade urbana, depois a gente vai mudança climática e inclusão social. Eu estou olhando apenas a minha tela, então se tiver alguma pergunta, eu vejo aqui no final, o Mário também pode me ajudar, caso vocês tenham algo mais urgente, mais crítico para a gente poder tratar. Inteligência coletiva e conhecimento contextual das cidades. Um dia desses, eu estava refletindo isso com o time, até no evento da FNP, e eu adoraria, se eu fosse um administrador público, tá? Eu adoraria saber o que estava acontecendo na cidade em tempo real, em toda a cidade. Eu adoraria poder saber disso. Eu adoraria saber quando um semáforo estivesse quebrado, quando estivesse tendo um protesto. Mas olha só, em tempo real, quebrou um semáforo, eu quero saber na hora. Tem um buraco na rua, eu quero saber na hora. Tem um acidente, tem um protesto, uma via foi fechada, um alagamento. O que estivesse acontecendo na cidade seria interessantíssimo, eu, como administrador público, conhecer. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês, nessa temática de desafios da mobilidade urbana, é um grande problema que as grandes cidades enfrentam, até as médias vêm enfrentando também, que é o problema de congestionamentos. A gente sabe que trânsito intenso, eles de fato paralisam as cidades, eles geram altos custos econômicos e traz uma perda de eficiência operacional. O cidadão, no seu lado e no seu direito, ele sente uma frustração e começa a questionar a administração pública, né? E falta clareza para o administrador público, dizendo, poxa, se a gente tem esse problema aqui de congestionamento, por onde eu devo começar?
né? O que é mais rápido? Onde eu devo tomar a minha decisão mais rapidamente para, pelo menos, inibir um pouco mais o problema dos congestionamentos? A gente traz aqui para vocês uma plataforma que se chama Waze para Cidades, que é uma plataforma que dá acesso gratuito aos dados dos usuários do Waze. Então, aqueles dados de, olha, tem um semáforo quebrado, o trânsito está intenso, houve um acidente, tem um buraco nessa rua. Esses dados já estão acessíveis para os municípios. Mas o Waze para as Cidades, ele não é só um repositório de dados onde o município pode acessá-los. É também uma plataforma onde o município pode, olha só, as autoridades governamentais, tendo acesso ao Waze for Cities, elas podem programar um fechamento de rua, elas podem emitir alertas, então elas podem influenciar também dentro da plataforma, levando informação útil para o usuário. E foi pensando nisso que, né, na prefeitura lá de Florianópolis, que eles já estão utilizando o Waze, né? Estão utilizando o Waze para analisar os dados do Waze, obviamente que se tiverem mais dados de outras fontes, combinar esses dados e terem melhores insights em relação à mobilidade urbana. São Caetano se aproveitou dos dados, né, vem utilizando esses dados para criar um grande dashboard. Então, eles criaram esse dashboard aqui. Eles pegaram esse dado bruto e transformaram em informação útil para a tomada de decisão. Então, hoje, eles conseguem saber em tempo real, tem um ranking das vias mais congestionadas naquele momento, eles conseguem saber quantos quilômetros de lentidão, quantos quilômetros que o trânsito é muito intenso, moderado ou leve, enfim, uma série de informações neste dashboard que ajuda que possibilita com que a cidade ela tenha melhores insights e que tome uma decisão mais rápida. Se eu pudesse resumir de que forma essa plataforma ajuda os municípios, eu traria 2 palavras apenas aqui. 1, precisão, e 2, rapidez na tomada de decisão. Precisão e rapidez. Vou passar um vídeo aqui para vocês, para a gente materializar um pouco mais como é que a cidade do Rio de Janeiro já vem utilizando o Waze for Cities. Se deslocar pelo Rio realmente não é uma tarefa muito fácil. O Waze, ele me ajuda muito nessa locomoção dentro da cidade. Ele me dá rotas alternativas, me ajudando a fugir um pouco do trânsito, ganhando tempo. Com certeza, o Waze é uma ferramenta fundamental para qualquer cidade no mundo, para a gente entender comportamento e poder atuar numa coordenação entre órgãos. A gente começou com o Waze em 2013, a partir da visita do Papa ao Rio de Janeiro. Fomos a primeira cidade no mundo a ter essa parceria. A gente tinha 600 e poucas câmeras, estamos indo para 10 mil, mas a ferramenta Waze, integrando com essas câmeras, ela é fundamental para a gente ter uma amplitude de visão da cidade. A partir do momento que o Waze me dá um alerta, informando que tem uma rua que está engarrafada, eu vou ter alguns elementos para poder tomar ações direcionando para cada um dos órgãos que tem a competência de resolver aquele problema. Enquanto o Centro de Operações cuida das emergências das cidades, alagamentos, enchentes, acidentes, a gente está mais preocupado em entender o que acontece na cidade a longo prazo e tentar resolver essas questões de maneira definitiva. A gente está usando os dados do Waze para 2 soluções, essencialmente. Uma, para a gente priorizar quais buracos a gente deve fechar nas ruas. Então, o usuário, usando o Waze, ele consegue ativar o alerta de buraco, que vai para uma base de dados que a prefeitura tem acesso. E a gente, com essas milhares de informações, milhares de pontos, a gente consegue saber quais são os buracos nas vias principais, quais são os buracos mais reclamados e orientar os times da Secretaria de Conservação para fechar os buracos mais importantes da cidade. A outra iniciativa é para consertar os semáforos da cidade o mais rápido possível. Uma vez que você faz o alerta também no aplicativo do Waze, que o semáforo está quebrado, isso já entra num chat em tempo real que os operadores da 7 Rio já estão olhando e já conseguem enviar uma operação para entender o que está acontecendo e resolver o problema.
Meu papel como editor é garantir que o mapa do Waze está sempre atualizado. Eu consigo editar o sentido das vias, a velocidade, adicionar radar, interditar ruas, o governo, a prefeitura e os editores que estão ali em prol da mobilidade. Qualquer cidade, que seja pequena, seja média ou grande, ela precisa desse conjunto de integração entre secretarias e dados. Isso faz com que você seja mais eficiente. Não precisa ser uma estrutura enorme, mas ter esse conceito é fundamental. Hoje eu passo por aqui e tem um buraco. De repente, daqui a uma semana eu passo ali de novo e não tem mais o buraco. É um sentimento de que as coisas estão acontecendo. O valor do Waze para a Prefeitura do Rio é que ele vai além de um aplicativo de mobilidade. Ele conecta o cidadão com a Prefeitura. Então, uma vez que o cidadão faz um alerta, a Prefeitura já sabe o que está acontecendo. Isso ajuda a Prefeitura a conservar a cidade, a responder mais rápido aos problemas de mobilidade e ajuda os cidadãos a chegar mais rápido aos seus destinos. Bem bacana, né? A apresentação que a gente vai disponibilizar para que depois vocês façam um download vai ter o nome das pessoas do time aqui de Google Maps com quem vocês, caso vocês tenham interesse em conversar sobre cada um desses temas, tá bom? Então vamos passando aqui. Vamos falar sobre mudança climática e os desafios econômicos e como é que o Google, através da disponibilização de dados, a gente entende que a gente pode ajudar os municípios. Então a gente está vendo aqui, né, uma foto de uma cidade, né, que tá inundada, e a gente sabe, as alterações climáticas, elas prejudicam demais os governos, né? Então a gente entende que existe a elevação do nível do mar, existe também a elevação, vem as tempestades, a elevação dos rios, os fenômenos meteorológicos, né, quando eles são extremos, eles causam fortes secas, inundações, tempestades, incêndios. A gente está vivendo também no mundo, em algumas regiões do mundo, ondas de calor. A gente entende que após um evento como esse, um fenômeno meteorológico extremo como esse, vem logo após isso uma propagação de doenças também, o que traz problemas, né, de saúde para a população e um desafio econômico muito grande, tá? Alto custo do governo, né, que ele é exigido a investir muito em adaptação e recuperação dos desastres, é tudo isso que a gente percebe. E não resta dúvida, gente, a mudança climática hoje sim é um dos grandes desafios coletivos da humanidade. E o que é que as cidades têm a ver com isso? Por que eu estou trazendo esse tema para cá? Porque o aquecimento global, uma das suas causas é o excesso de emissão de gases poluentes na atmosfera. E aí não tem muito para onde ir. 70% das emissões globais, elas vêm das cidades. Por isso que isso tem a ver com as cidades. E qual foi a forma em que o Google conseguiu e encontrou de ajudar as cidades a, num primeiro momento, a ter ainda mais consciência acerca da emissão de dióxido de carbono na atmosfera? Como foi que a gente pensou que a gente poderia trazer essa consciência, trazer esse dado, para daí sim a cidade começar a tomar as ações ou a montar o seu plano, quer seja de mitigação ou de adaptação? E foi através dessa plataforma que se chama Environmental Insights Explorer, que nada mais é, são insights, né, para uma ferramenta que traz e oferece também de forma gratuita dados e insights para combate às mudanças climáticas. E esses insights, eles estão compreendidos em 4 pilares. O primeiro pilar, que é um dado que a gente oferece para as cidades, é o dado de emissão de CO2 pelos transportes. O segundo é também os dados de emissões de edifícios. A gente sabe que um edifício, uma casa, um edifício residencial, uma propriedade, um edifício comercial, ele precisa de energia para aquecer, para refrigerar, né? Energia para a alimentação dos edifícios. Essa energia está sendo gerada de que forma, né? Qual o nível de CO2 que é gerado, é emitido na atmosfera para gerar a energia, né, que abastece ou que alimenta, né, as construções, os edifícios. Esse foi o segundo pilar. O terceiro pilar é quando a gente traz para as cidades uma informação importante sobre o potencial solar nos telhados, né? A gente consegue
estimar onde há maior incidência de luz solar, a gente cruza com uma informação importante que são os telhados dos edifícios ou das casas que estão naquele local, e desta forma estimando ali como um local propício, por exemplo, para instalação de placas solares. A gente se utiliza aqui, em todos esses pilares, de machine learning, né? Que é uma área da inteligência artificial. E o quarto pilar são as copas das árvores, também em cobertura estimada, né, das copas das árvores, em cidades ou em regiões, né, com base em imagens aéreas e também com base em machine learning. Então, essa plataforma, a Environmental Insights Explorer, ela também oferece gratuitamente esses dados para os municípios, tá? E chegando aqui no finalzinho da nossa apresentação, até para a gente bater um papo também, virem as perguntas, eu quero trazer um tema de inclusão social, tornando visíveis os invisíveis. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas hoje, no mundo, 2 bilhões de pessoas, tá? B de bola, 2 bilhões de pessoas, elas moram em ruas sem nome. Elas não contam com endereço. A casa não tem um número. Onde é que a gente encontra isso? A gente encontra isso nas zonas rurais dos estados. A gente encontra isso nas comunidades, nas favelas. E vocês sabem melhor do que eu. O que é o endereço faz parte ou não da identidade de uma pessoa? Eu acho que faz. Será que com o endereço a gente tem direito a todos os serviços públicos? A gente não consegue pedir nada nas nossas casas, certo? Então, eu vou tocar um vídeo aqui para vocês que explica um pouquinho como uma tecnologia que a gente criou chamada Plus Codes vem ajudando as pessoas a terem esse endereço. Antes, eu vou trazer, só colocar aqui uma legenda em português, aqui não está automático, mas já coloquei, e após o vídeo eu vou mostrar o que a gente já vem fazendo aqui no Brasil. Have you ever considered the importance of an address? A physical address means people can find your home to deliver mail or packages, to connect utilities, and for emergency services to reach you if needed. Your address helps establish your identity, enabling you to open a bank account, register to vote, and secure access to social services. Today, across the world, there are billions of people without a well-functioning address, which limits their ability to access those vital services. Plus Codes solve this problem. Plus Codes are digital addresses. Using a simple, free, open-source algorithm developed by Google Maps, the entire world is divided into grids. Each grid box is then divided again and again, such that with just a few characters, you can locate anywhere on the planet with a high degree of accuracy. These simple references to locations do not depend on roads, house numbers, or the quality of maps. So they work anywhere and everywhere, enabling everyone to access essential services. So this plus code, GVQF+CC, locates an address in a dense area of Pune, India. Plus codes are free to use, work offline, and exist for any location. Even for places where there are no roads. It's a way to put yourself on the map. It's a way to say, I am here. Plus codes are already making a difference to people's lives worldwide. Maravilha. Então, Plus Codes, ao invés de a gente, quando alguém mora no endereço, a gente entregar a latitude e longitude, ele é um código alfanumérico, tá? Que tem uma precisão que vai de alguns quilômetros. Aqui eu estou mostrando um exemplo, né, de esses 2 algarismos que vocês veem aqui, o 97, dá uma precisão de 5 quilômetros, mas se a gente colocar mais 2 algarismos aqui depois do MX, a gente chega até uma precisão de 1 metro nesse endereço aqui dos Plus Codes. E vocês entrando aqui no Google Maps, clicando na bolinha azul, vocês já vão saber os Plus Codes que estão onde vocês estão agora. Não é algo que vocês precisam criar, precisam conversar com o Google. A tecnologia existe, a tecnologia é gratuita e vocês podem trabalhar à vontade com ela, tá? Então, essa área que vocês estão vendo aqui
o centro, né, que existe dentro da favela de Paraisópolis, no galpão que existe lá na favela de Paraisópolis. E aqui no Brasil, onde é que a gente está com os Plus Codes? A gente já mapeou 300 mil propriedades rurais no estado de São Paulo, né? Existe um programa aqui chamado Rotas Rurais. A gente também já mapeou 20 mil residências também aqui na cidade de São Paulo, e a gente continua em 2024, onde nós vamos levar com os nossos parceiros, Gerando Falcão e também com G10 Favelas, né, e as startups Favela Brasil Express e Na Porta, a gente vai levar os Plus Codes para 100 favelas em todo o país até o final desse ano. E vocês veem aqui uma foto de uma pessoa segurando essa plaquinha, que quando a gente gera esse endereço, a gente põe essa plaquinha na casa da pessoa, na sua propriedade. E esse endereço está começando a ser agora reconhecido por alguns municípios e estados como um endereço válido. É o caso aqui de Santo André. Tem aqui uma parte da portaria, né, do município de Santo André. Também tem aqui um QR Code. Vocês podem apontar seus celulares agora para o QR Code para vocês terem acesso a essa portaria na íntegra. Mas, mais uma vez, a apresentação estará disponível com vocês. E isso foi um case de sucesso, tá? Então, aqui, como transformar, né, como você ter um endereço digital e torná-lo, esse endereço digital, também um endereço válido dentro do seu município e dentro do seu estado, levando mais dignidade para as pessoas. Santo André é apenas um dos municípios que já vem trabalhando com a gente. Vou terminando aqui a minha fala, agradeço mais uma vez a participação de todos, e aí a gente fica, Mário, com 15 minutos para a gente tentar bater um papo com todo mundo que estiver por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Ivan. Nossa, hoje foi um dia muito especial, principalmente para você, eleitor, você que é assessor, que está aí construindo o plano de governo aí do seu candidato, ou está revisando, né, o plano de governo do seu candidato, que de norte a sul do país. Ah, só para a gente ter uma noção, a gente tem um município, né, um gestor público que é o Antônio, a gente tem um banco de fomento que é representado aqui pelo Marcelo Facchino, e nós temos o setor privado aqui representado pelo Ivan. Mas assim, todos vocês trouxeram para a gente diversos insights, né, diversas sugestões, mas eu queria fazer uma provocação para vocês, assim, em poucos minutos, o que vocês sugerem, né? Porque a ideia aqui também é a gente conversar com quem está construindo esses planos de governo, o que é que não pode faltar no plano de governo já para o próximo mandatário aí dos nossos municípios. Se vocês pudessem elencar ou resumir aí em uma ou duas propostas da apresentação de vocês para o nosso público, eu vou propor esse desafio para você de sintetizar e de trazer para o nosso público esse tema. Antônio, 3 minutos. Difícil, hein? Pergunta tricky, porque são muitas as coisas. Mas eu diria que o primeiro é se comprometer a fazer um plano diretor, um plano estratégico de cidade inteligente, e aí com um profundo diagnóstico, conhecendo esses serviços. Se comprometer a fazer uma carta de serviços tanto analógicos quanto digitais. Eu acho que é um segundo ponto aí, até para entender quais serviços faz sentido descontinuar. Tem muitos serviços que funcionam ali na rotina da administração pública que não tem mais tanto uso, tanta questão, tanta utilidade. E eu diria que a criação de um processo assim, né, estruturado de inovação aberta para o município. Eu acho que desse contato com a iniciativa privada, acho que o Ivan trouxe muito, né, esses exemplos de como a gente pode cooperar com o privado. Tem muita coisa aí que pode ser utilizado de graça e que favorece, né, a questão da produção de políticas públicas.
E aí eu estava vendo que tem um colega que é cego, eu vou aproveitar para me descrever também, então, para que ele possa, né, como ele colocou aqui, para cego ver. Eu sou um homem com barba, né? Estou usando uma camisa de linho branca, manga curta, com um colete azul marinho, com o símbolo com a logo da prefeitura de Maceió. Tenho por volta de 34 anos, então, e sou um homem branco, cis, né, e gordinho. Então, é aí a descrição pro Daniel. Marcelo? Obrigado, Mário. Não, bom, reagindo rapidamente a isso, enfim, não posso deixar de agradecer também a apresentação aí do Ivan, realmente muito inspiradora, muito interessante, e eu acho que trouxe exemplos muito concretos a respeito desse tema de colaboração. Mas tocando a sua pergunta, especificamente, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é começa pelo problema. A gente tem um certo ímpeto de querer oferecer propostas porque você está fazendo um plano de governo, mas se você não tem uma definição de problema, você não consegue avançar em propostas que sejam passíveis de serem seguidas e que geram impacto. Eu não estou falando aqui que você vai precisar fazer um diagnóstico como esse que a gente comentou dentro da apresentação, pegando mais de 100 indicadores e priorizando esses indicadores e gerando uma agenda de trabalho. A ideia não é essa. Mas a ideia é ter uma conversa honesta sobre os problemas. Isso você consegue fazer numa reunião de 2 horas, com uma metodologia bem feita, e você estrutura aquilo que é o seu desafio. Segunda coisa, desenhe uma visão de futuro. Onde você quer que sua cidade chegue daqui a 4 anos e tenha uma mensagem clara que você quer passar com relação a essa visão. Né? Eu quero que o meu município consiga oferecer internet para 80% da sua população. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. E isso eu acho que orienta um pouco o caminho que você quer seguir. E a terceira coisa é como é que a gente preenche esses 2 espaços. Eu acho que as propostas elas têm que envolver temas relacionados ao planejamento e governança, temas relacionados a que infraestruturas o município precisa para habilitar esse processo, né? Pensar nos recursos humanos que são necessários, perceber que esses recursos humanos vão ser escassos e não suficientes, e pensar numa agenda de colaboração com os distintos atores para você conseguir atingir essa visão de futuro. Eu acho que com esses elementos você consegue fazer uma excelente proposta de plano de governo em temas de transformação digital. Obrigado, Ivan. Maravilha, vamos lá. Como a gente pode ajudar? Eu acho que a gente pode ajudar de várias formas, tá? Trabalhando aqui no Google, o que é que eu entendo? Eu entendo que a gente consegue materializar o que as políticas públicas estão determinando. Se a gente quer, por exemplo, uma melhor mobilidade urbana, um melhor serviço de transporte público, a gente tem dado e a gente tem tecnologia, e muitos desses acessos a essa tecnologia e dado feito através de parcerias que não têm custo para o município. Eu vou trazer uma informação aqui para vocês, que eu deixei realmente aqui para o final, mas a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e Google, nós estabelecemos uma parceria e hoje a gente garante a FNP uma ferramenta que a gente chama de acesso a uma ferramenta chamada Editor de GTFS. GTFS é um arquivo onde as plataformas e o Google recebem os dados sobre transporte público. Quais são as linhas de ônibus de sua cidade, quais são os itinerários, horário de ônibus que chega em cada um. Então, gerar essa informação para que ela esteja disponível no Google, exige 2 coisas. Que os municípios conheçam como criar um GTFS. 2, que eles tenham acesso a essa ferramenta. Então, o Google e a FNP está disponibilizando gratuitamente essa ferramenta. Então, olha só, de novo, certo? Eu acho que o nosso papel aqui, Mário, e todos os que aqui estão presentes, obviamente, entender. Adorei a fala do Marcelo, que você disse, qual é o problema? E a gente voltar a olhar aqui para dentro de casa e dizer o que é que a gente tem que é de fácil acesso, que a gente consegue fazer de forma rápida e a gente consegue oferecer para a cidade. Toda a minha apresentação que foi feita aqui, elas são possibilidades que as cidades já têm com o Google de parceria, sem custo, acesso ao dado sem custo.
Obviamente, o que a cidade vai fazer com o dado, que a cidade, como ela vai utilizar isso dentro do seu plano, aí vai depender de cada necessidade, mas a gente entende que o nosso papel, de uma forma resumida, já fechando aqui a minha resposta, é de entender realmente os problemas da cidade e também de trazer soluções rápidas, de baixo custo ou sem custo, para que as cidades consigam materializar tudo aquilo que estão em seus planos urbanos. Muito bem. Pessoal, assim, eu acho que as apresentações já englobaram, inclusive, os nossos participantes aqui. Era mais agradecendo e elogiando a fala de cada um dos nossos palestrantes. Então, vou passar novamente agora para as considerações finais de vocês, para a gente já caminhar para o nosso término. Antônio, 2 minutinhos aí para você. Bom, só agradecer quem ficou até aqui, quem acompanhou, né, as nossas exposições, reforçar de novo e reiterar, né, a minha honra de estar aqui ao lado do Ivan e do Marcelo, que fizeram apresentações sensacionais. Eu acho que a gente conseguir trazer essas visões diferentes, a visão do poder público, a visão do privado e de quem está financiando essas iniciativas é interessante para quem está nas cidades entender esse processo, porque é como o Ivan falou, né, muitas soluções estão aí disponíveis de graça e às vezes a gente não sabe ou não sabe como acessar um eventual financiamento, uma cooperação técnica ou algo que está disponível aí também por meio dos bancos de fomento. Então, é um processo muito bom. Parabenizar a FNP pela iniciativa de trazer esses seminários temáticos. Eu acho que é importante nesse processo de construção, né, de um país melhor. A gente passa, sem dúvida alguma, por um processo de construção de cidades melhores. E reforçar o que eu falei na minha fala, da importância da gente se conhecer enquanto cidade, da gente entender quais são os nossos potenciais, entender quais são os nossos problemas, como o Marcelo colocou, né? Para que a gente possa, de verdade, atacar o que precisa ser atacado e valorizar o que precisa ser valorizado, né? E às vezes a gente também se furta a ouvir, né, as opiniões diferentes, mas elas são importantes para a gente encontrar o melhor caminho. Então, é bom esse processo do diálogo, esse processo da construção coletiva, porque no final a gente chega numa solução que é mais equalizada, né? E é isso, aproveitar as oportunidades que estão aí, não achar, né, que por ser uma cidade pequena ou por ser uma cidade que está ali, eu vi um dos comentários assim, falando, a gente está muito anos-luz, né, atrás, mas cada passo importa. Então, se você conseguir mudar alguma coisa, já é importante nesse processo, né? Porque, como eu falei, é um processo longo, às vezes a gente na política e nessa dinâmica, né, de poder público precisa dar alguns resultados imediatos, mas aqueles resultados que vão fazer de fato a diferença são os resultados de longo prazo, são os processos de longo prazo, né? Então é isso, é agradecer mesmo e desejar excelentes seminários que vêm por aí também. Obrigado, Marcelo. Bom, da minha parte, enfim, os agradecimentos também estão na mesa. A verdade é que fico muito feliz pelo convite. Acho que é um momento absolutamente oportuno de ter esses debates, e por isso eu também parabenizo por toda a organização dessa sequência de webinários. Seguramente isso é absolutamente essencial para a gente levar a qualidade do debate público no momento de planejamento desse ciclo político, e por isso eu acho que, enfim, a FNP, enquanto um mediador de todas essas esferas, tem um papel super importante e muito legal que vocês abraçaram essa oportunidade. Bom, do ponto de vista da CAF, eu acho que a mensagem principal é que, efetivamente, a hora de fazer a transformação digital é agora, né? E justamente nesse momento de planejamento é a hora de pensar realmente o que vai se fazer nos próximos, pelo menos, 4 anos, não? E que a outra coisa é que, embora o Antônio tenha falado uma coisa acertada, né, que é cada passo conta, mas é importante ser ambicioso nessa agenda.
tá? Porque também acontece muitas vezes que a gente se congratula, a gente se parabeniza por fazer excelentes pilotos. Excelentes pilotos não geram impactos em nível de escala. E o nível de fazer isso em escala chegou também, né? Então, eu convido realmente a todos os municípios, enfim, todos os participantes que estão presentes hoje aqui, a tomar esse desafio de uma maneira um pouco mais ambiciosa. E reconhecer também que quando a gente abraça esse tipo de ambição, a gente não consegue fazer essas coisas sozinhos. Aqui a gente já teve vários exemplos de como que esse tipo de colaboração pode gerar frutos. E deixo o convite realmente de interagir com a CAF, um banco de desenvolvimento que tem recursos para pensar nas soluções, tem recursos para financiar essas soluções, de modo que a gente também não fique aprisionado pelos pilotos interessantes que possam ser gerados e pensar realmente em políticas de transformação digital que tenham escala e amplitude dentro do Brasil. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui, espero que a gente se encontre e se cruze em vários outros espaços. É isso, um abraço. Obrigado, Ivan. Então, maravilha, olha só, agradeço a participação, obrigado a todos da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Nós estamos, assim, a parceria com a FNP, acho que já mostra, né, para os municípios, as autoridades governamentais, a vontade e o total interesse do Google em contribuir com as cidades. A gente não faz nada sozinho. Vocês estão vendo agora, no caso do Rio Grande do Sul, eu citei 5 ou 6 parceiros, né, que a gente está trabalhando aqui. Então, nós entendemos que nós temos um papel relevante, mas nós somos apenas um ator, um dos atores importantes para transformações e para a transformação digital das cidades, tornar as cidades mais resilientes e mais inclusivas. Então, o Google tem aqui as portas abertas para conversar com os munícipes, para a gente trazer ainda mais dignidade para o povo brasileiro, utilizando dados e tecnologia, no nosso caso. Muito bem, muito obrigado aí aos nossos palestrantes, muito obrigado a você que nos acompanhou. Tenho alguns avisos finais, peço que você esteja conosco. Já muita gente perguntou das apresentações, novamente, estão lá no tendências.fnp.org.br. Convido você também já a acessar a gravação do Comunicações e Redes Sociais, que a gente teve com o Dr. Edson Rezende, doutora Ágata Paravente, Alexandre Bandeira, que foi uma aula sobre sociedade da informação. Então, se você tem esse desejo de conhecer mais informações, comunicação, redes sociais, lá no canal do YouTube da FNP, @TVFNP, que o pessoal já está colocando aqui no chat. Quero te convidar para a próxima sexta-feira também, às 10 da manhã, a estar com a gente falando sobre saúde, atenção básica, desafios para a cobertura vacinal. Vão estar com a gente a Luciana Febo, que é coordenadora da Unicef em Rio de Janeiro, Carla Domingues, que é a consultora da OPAS e também ajudou também no nosso consórcio Conectar, também o Dr. Jaime Oliveira, que é presidente da Comissão da Saúde do CNNP. Pessoal, só para encerrar, foi comentado aqui, a gente falou muito sobre cidade inteligente, de inovação, mas queria convidar você também, nas próximas gestões, também conhecer as atividades coletivas, né, principalmente a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, lá no fnp.org.br, justamente, né, os municípios pós-Constituição de 88, precisa mais uma vez estar juntos, né, buscando essa autonomia municipal frente aos diversos desafios, e a FNP se coloca aí à disposição também para o diálogo, e também os diversos fóruns e redes que participam, e hoje, especialmente, que mais dialoga com esse tema, o Fórum Inova Cidades, o Fórum inovacidades.org.br. Nós também temos o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que a FNP também apoia. Então, conheça mais as atividades também da FNP, também nas nossas redes sociais, @FNPrefeitos. Muito obrigado, a gente encerra agora o terceiro episódio do Tendências para as Cidades e te aguardo no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.